Muito agradável estar aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos estudar mais 2 capítulos da Palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 2 e Eclesiastes capítulo 3, nos nossos 2 momentos. Ontem à noite conseguimos fazer todo o capítulo 1 e também uma introdução geral ao livro, e continuaremos pelo fato de que não poderemos trabalhar todos os versículos do livro. Nós vamos aos poucos expondo parte da segunda parte do livro dentro das mensagens também. Vocês que gostam de ouvir mensagens durante o dia, a Rádio BBN tem no seu site, nos fins de semana, um programa nosso chamado Palavra e Família. São mensagens de 18 minutos que tratam dos textos bíblicos sobre a família de Gênesis a Apocalipse. Todo fim de semana tem um programa em 6 horários diferentes, o mesmo programa todas as vezes. Logo, se Deus permitir, o programa será diário. Mas, logo após ir ao ar, o programa também se encontra no meu site, palavraefamilia.org.br. Lá pode baixar à vontade, já tem 77 mensagens, se eu não me engano, acho que já passou o livro todo de Cantares dentro desse site. Então pode anotar o endereço se você quiser. Ontem à noite eu comentei que a minha filha foi no casamento do seu pastor e da sua esposa. Pode apagar as luzes, por favor? Aqui é a prova disso, na minha casa. E foi um momento muito especial, só que eu senti muito, na hora do próprio casamento, atrás da estância Palavra da Vida, a Leila estava muito, muito bonita, mas quando a minha filha entrou, eu vou dizer que o coração de todo mundo parou. E os anos foram passando, e agora a minha própria filha tem 4 filhos e você só tem 3. Então, acho que a sua daminha ganhou. Eu queria mostrar a minha outra filha que escaneou e mandou para mim ontem à noite. Nós vimos ontem à noite que o livro de Eclesiastes é como um quebra-cabeça para muitas pessoas. É um mistério enigmático, como se nós não tivéssemos todas as peças da vida em mãos, muito menos o desenho que essas peças formam. Um comentarista descreve a vida mais ou menos assim: nós somos como pessoas miópicas, com visão muito ofuscada, diante de um tapete enorme, maravilhoso, mas só conseguimos enxergar uma pequena parte e tentamos entender o todo, mas só vemos essa peça ou outra. Minha vida é assim, sua vida é assim. Deus pôs eternidade em nosso coração, um desejo de entender o passado, lembrar o passado, entender o significado do presente e prever o futuro, só que nós não conseguimos. Só vemos essa pecinha. O livro de Eclesiastes nos ajuda a entender que o universo foi feito por design divino. Eu sei que algumas das mulheres estão estudando esse livro fantástico. Deus, o autor da vida, Ele o Criador, Ele tem o desenho mestre, a planta do universo. E nós precisamos entender como é que a vida funciona. Por isso, o livro de Eclesiastes faz parte da literatura de sabedoria, para nos ajudar a viver bem e não desperdiçar a nossa vida. Tendo uma plateia, na maioria jovem, me anima muito. Porque quando eu tinha 17 anos, eu diria que mesmo como crente cristão no Senhor Jesus, eu vi um vislumbre pela primeira vez da eternidade. Salmo 90 falou muito no meu coração quando Moisés, no salmo mais antigo, diz: os dias da nossa vida só chegam a 70 ou talvez 80, um pouco mais. Mas são dias difíceis, cansativos.
À luz da brevidade da vida, ele clama: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A perspectiva do longo prazo é isso que Salomão quer nos dar nesse livro. O fato é, o quebra-cabeça do nosso mundo traz muitas crises. Nós não temos tempo agora para olhar todos esses textos, mas talvez uma prévia. E você pode procurar entender as crises que o próprio autor cientista experimentou. Crise de injustiça, de opressão nessa vida. Eu estava conversando com o pastor antes do culto sobre os muitos venezuelanos que têm invadido, escapado, se refugiado no Brasil. Ele falou de um certo senhor, eu não vou mencionar mais que isso, mas de alta posição social, mas perseguido pela injustiça. Hoje canta nas ruas, tenta ganhar um trocadinho. Hoje eu comprei um negócio de origami. É isso? Origami. De um senhor que chegou obviamente carente, mas aparentemente com uma certa educação. Não sei toda a história dele, mas a injustiça está privando pessoas da sua própria vida. Crises de trabalho, nós vamos ver isso bastante no texto de hoje. Crises políticas, também de opressão, de injustiça. Crises de materialismo, em que as pessoas fazem de tudo para enfiar coisas desse mundo dentro do espaço tamanho Deus em seu coração e não funcionam. A crise da morte prematura. Uma criança atropelada por um ônibus. Uma bala perdida no Rio de Janeiro. Leucemia que ceifa uma vida na flor da idade. Como entender tudo isso? Crises de impunidade, Eclesiastes também trata. Uma das nossas crises mais atuais. Crises de liderança que vemos até hoje também. Crises de vida imprevisível. E talvez seja essa crise que leva para a crise maior no livro de Eclesiastes. Crises existenciais. Por exemplo, capítulo 5, versículo 13, diz assim: grave mal vi debaixo do sol. Lembra, estamos tratando da perspectiva horizontal. O cientista que exclui Deus desse sistema supostamente fechado, ele não tem um Deus acima do sol quando ele fala dessa perspectiva. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Ou seja, a vida imprevisível faz com que aquilo que a pessoa correu atrás a sua vida inteira acaba dando tiro no próprio pé e tirando a sua vida. Aquele carro zero que ele trabalhou anos e anos e anos, ele finalmente consegue o carro dos seus sonhos, bate o carro e morre instantaneamente. A vida imprevisível. Versículos 14 e 15. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Ou como disse o fundador da Palavra da Vida aqui no Brasil, eu nunca vi um caixão seguido por um caminhão de mudanças. Nada levaremos conosco até o cemitério e o além. Os faraós tentavam de algum jeito preparar para si mesmos imortalidade. As suas pirâmides são testemunho disso. Mas não funcionou. A vida é imprevisível. Capítulo 9, versículos 1 e 2. Olha na sua Bíblia. 9, de 1 e 2.
mas uma crise existencial. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. A vida é imprevisível, incontrolável. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Pelo menos ele é honesto, bem diferente de alguns teólogos da prosperidade que prometem bênção, saúde e prosperidade. Mas eventualmente, todos morrem e nada levam consigo. Ao bom, ao puro, ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Versículo 11 também diz assim: e ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Em outras palavras, o pior time da divisão pode ganhar do melhor time em qualquer dia. Isso acontece, é a beleza do esporte. Se fosse vitória garantida, então por que entra em campo? Mas a vida é imprevisível. Por isso nós torcemos por nosso time, mesmo quando não presta para nada. Nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Porém, tudo depende de tempo e do acaso. Essa perspectiva debaixo do sol, quase evolucionista. Sobrevivência dos fortes. Pois o homem não sabe a sua hora. Nós veremos na segunda hora hoje que essa é a nossa frustração. A vida é imprevisível. Eu não sei que horas são e eu não sei quantas horas ainda tenho. A pessoa que constrói seus castelos na areia, eventualmente enfrenta a crise existencial, quando as ondas da vida, das circunstâncias e do tempo levam tudo para o mar. Eu penso naquelas pessoas da Flórida, que semana passada, por causa do dedo de Deus mexendo um pouco no mar, e levou tudo embora. Alguns deles gastando uma vida inteira para construir a casa da sua aposentadoria. Hoje não resta nada. O que aprendemos do livro de Eclesiastes? Não viva sua vida tolerando, suportando, aguentando, aturando a vida hoje, porque talvez seja só isso que você tem. Receba hoje como presente de Deus, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se você vai empurrando a sua vida verdadeira para a aposentadoria, é capaz de você desperdiçar os momentos mais preciosos que Deus te dá. Como viver no mundo imprevisível e incontrolável, que não se comporta? Eclesiastes faz um raio-x do mundo e do meu coração. Assim como a tomografia, ressonância magnética, raio-x, nem sempre gostamos do que nós descobrimos através do exame. Não vamos gostar tudo que veremos sobre o nosso mundo, porque muitos aqui, a tentação grande, nós estamos dependendo dessas coisas que todos derreterão. Mas com isso o livro eleva os nossos olhos para o além. Para entender que é o eterno, o único capaz de dar significado para a nossa vida. O investimento no que é eterno, a pessoa de Deus, a palavra de Deus, no povo de Deus, é garantido. Ninguém nunca pode roubar, assaltar, dar calote, fraudar.
Você nunca vai se arrepender dos investimentos daquilo que ninguém pode tirar de você. Como Jesus disse, ninguém pode servir a dois mestres. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Escolha hoje a quem servirás. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas Ele vai cuidar. Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida das flores, Ele vai cuidar da sua vida. Pare de andar ansioso, diz o texto do Sermão do Monte, sempre pensando no amanhã. Amanhã tem muitos problemas. Aproveite o dia de hoje, curtindo os presentes que Deus te dá, investindo no amanhã. Esse é o segredo de uma vida bem vivida. Posso repetir? Curta o que Deus coloca nas tuas mãos hoje. Comida, bebida, razão de viver no trabalho, no estudo, a sua família, são as coisas mais corriqueiras. É Deus que te dá de mão beijada. Não fique protelando o dia de gozar das bênçãos de Deus. Mas lembre-se de que tudo isso é presente de Deus para ser devolvido para Ele como bom mordomo, investindo no que é eterno. Então comamos, bebamos e alegremos-nos enquanto investimos na eternidade, porque amanhã viveremos. Capítulo 2. Nós voltamos para o laboratório do cientista, e Salomão realmente se apresenta nesses termos. Ele é o cientista, nós vimos isso ontem à noite. Sua hipótese no capítulo 1, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, 5 vezes ele fala e 38 vezes no livro. A pergunta da pesquisa que nós vimos no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 1, que vantagem, que sobra, que saldo nós temos de todo o nosso trabalho debaixo do sol? Ele começou a provar a sua tese. Ciclos intermináveis da vida e o saldo é nada. A insatisfação do homem que quer mais e mais e mais, mas nada satisfaz e nada permanece. Tudo continua igual. A terra fica, nós vamos embora. Às vezes nós achamos que tem algo novo debaixo do sol, mas é só porque nós não temos memória suficiente para voltar para o passado. Os antigos roubaram todas as nossas melhores ideias. Já fizeram tudo. Depois de uma parte autobiográfica que lemos ontem à noite, no final do capítulo 1. No capítulo 3, nós temos uma estrutura muito simples. 3 experiências. O que Salomão vai fazer é literalmente tirar os suportes. As coisas em que as pessoas dependem para exprimir significado do deserto árido da sua existência. Versículos 1 a 11 é a primeira experiência para ver o homem mais capaz, o cientista com o laboratório mais bem equipado do universo, de todos os tempos. Será que isso tem significado? Não. 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 Ele começa com prazer. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Para testar a sua hipótese. Ele começa a refletir e experimentar. Disse comigo, vamos. Eu te provarei. A palavra é de ciência mesmo, de um teste. Com a alegria, a farra.
Essa palavra é banal, é superficial. A próxima, um pouco mais profunda. Goza, pois, a felicidade. Essa palavra vai ter um significado mais positivo. Mas a conclusão, o riso, a frivolidade, chega a nada. O que adianta? Isso também é vaidade. Um vapor, uma fumaça, aparece, acabou. Para que serve? Versículo 2, do riso diz é loucura, e da alegria de que serve? No final das contas, o que sobra? Nada. Então vamos tentar outra coisa. Projetos, versículo 3. Resolvi no meu coração, agora a farra, dar-me ao vinho, mas não de ficar bêbado, regendo-me contudo pela sabedoria. Vou manter na minha cabeça, eu quero experimentar o prazer do álcool. Nós poderíamos substituir muitas outras coisas aqui, mas eu não vou exagerar demais. E mesmo assim ele diz, entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele fala, tudo é transitório, é efêmero, desaparece, não sobra nada. Versículos 4 a 9. Ele deixa de lado, então, todo esse aspecto da gula, da bebida, da farra, da balada. Isso não funcionou. Então eu vou investir em coisas mais saudáveis. Versículos 4 a 9. Projetos. Como o rei, ele tinha todas as condições de criar o paraíso na terra. Será que isso funciona? Empreendi grandes obras. Agora ele começa a destacar o foco errado dos projetos. Edifiquei, notem essa pequena frase, não sei como é na sua Bíblia, mas ele diz, para mim. Casas, plantei para mim vinhas, eu fiz jardins e pomares para mim. E nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Dos versículos 4 a 8, ele repete uma pequena preposição na língua hebraica, nem todas são traduzidas na nossa Bíblia, 7 vezes, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. E esse foi o problema. Ele tentou fazer o jardim do Éden no seu quintal. Ele tinha condições. Talvez você pense, eu queria ter um sítio fora da cidade, um pomar, plantação, bichos, talvez uma pequena lagoa. Ele fez tudo isso e disse, não chega a nada. 38 vezes o pronome pessoal eu, meu, minha, para mim aparece nesse texto. 38 vezes, é tudo centrado no homem. Isso não satisfaz, porque nós fomos feitos para outros. Meu amigo, a vida cristã, e infelizmente de muitos das nossas igrejas, que está totalmente em volta de eu, de mim mesmo, de fitar o meu umbigo, de construir o meu castelo na areia, está fadado ao fracasso. Porque fomos feitos para outros. A vida de Jesus, a vida em abundância, não é uma vida para ser servido, mas para servir. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos.
A maneira como o texto é construído aqui deixa entender que ele estava mesmo tentando refazer o jardim do Éden através do esforço próprio e não funciona. Versículo 6. Florestas, lagos, fiz para mim açudes, para regar com eles um bosque. Ele tinha condições de fazer uma floresta no quintal dele. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Depois disso, ele fala de empregados, pessoas para cuidar de tudo isso. Comprei servos e servas. Tive servos nascidos em casa, ele tinha bastante tempo, condições de vida, para ver novas gerações aparecerem. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. No versículo 8, ele tinha grana. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Ele investiu em artes também, no final do versículo 8, das delícias dos filhos dos homens, provi-me de cantores e cantoras. Música. Ele não deixou nenhuma pedra sem virar. E além disso, sexo. Versículo 8, afinal, diz: das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Salomão tinha 700 rainhas e 300 concubinas. Ele podia ficar com uma mulher diferente por 3 anos, sem repetir nenhuma vez. E versículo 9 conclui dizendo isso. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, inteligência. Olha para essa lista. Salomão dá um chute em todas as coisas que os homens e as mulheres hoje procuram para enfiar algum significado, para extrair algum significado desse mundo. Talvez você pense, mas eu seria diferente. Se eu pudesse, eu faria isso. E talvez você esteja tentando. Talvez você seja jovem, tem toda a vida pela frente. Salomão, na sua velhice, pela sua experiência, clama a você: não desperdice sua vida correndo atrás dessas coisas, porque no fim não satisfazem, não permanecem, não tem nenhum caixão seguido por um caminhão de mudanças. Nada você leva contigo. Então invista no que pode levar consigo. Aproveite cada dia, invista na eternidade. Com isso ele chega à conclusão nos versículos 10 e 11. A primeira. Versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. E ele tinha condições. Depois ele diz: nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo, e agora é impressionante o que ele diz. Ele vai empilhar todos os termos prediletos que ele usa no livro inteiro para chegar à conclusão. A hipótese foi comprovada. Nada presta, nada permanece, nada debaixo do sol satisfaz. Ele diz: tudo era vaidade, correr atrás do vento, sem chegar a lugar nenhum. Nenhum proveito ou saldo havia debaixo do sol. Os 4 termos principais
para dizer que a soma da vida vivida sem Deus é zero. E é tolo aquele que dá o que não pode guardar. Ou invertendo a ideia do famoso Jim Elliot, não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para receber o que não pode perder. Esse é o sábio. Interessante, meu irmão, que hoje, mais do que nunca, muitos de nós temos condições de experimentar muitas das coisas que Salomão tentava experimentar. Nós somos mais prósperos do que todas as gerações que vieram antes de nós. A tecnologia coloca o mundo inteiro aos nossos dedos. E somos muito tentados a entregar nossa vida para as farras que não satisfazem e não permanecem. Essa primeira experiência comprovou a tese, mas tem outra. Ele deixa tudo isso de lado e volta para o laboratório. Então vamos tentar outra coisa. Vamos tentar um mundo mais acadêmico, mais intelectual. A inteligência, agora a palavra sabedoria, usada em outros textos para tratar da perspectiva real de cima do sol, mas agora está usada a palavra no sentido de inteligência humana. Se essas coisas não funcionam, vamos tentar na vida cerebral. Diplomas, estudos, inteligência. Será que isso dá significado? Será que isso contribui a alguma coisa? Versículo 12 a 14. A sabedoria tem valor. Mas no fim, acaba no mesmo patamar com a tolice. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Versículo 12. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. O que ele está dizendo? Outros cientistas que vão tentar seguir a mim e tentar achar significado, vão chegar à mesma conclusão. A inteligência é limitada, o estudo é limitado. No final do livro, como vocês já viram, é muita canseira, muita produção de livros e estudos. Certa vez com o meu cardiologista nos Estados Unidos, amigo cardiologista, eu vi que tem 2.500 estudos feitos, isso mais uns 10 anos atrás, sobre uma única válvula do coração. Teses de doutorado, mais de 2.000 escritos sobre uma única válvula do coração. Para quê? Daqui a 2 anos é tudo antiquado. Não serve para mais nada. Isso que ele diz. O mesmo toma conta até mesmo no mundo acadêmico. Versículo 3, então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Sim, é bom porque nós vamos viver um pouco melhor. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Provérbios diz, como vimos ontem à noite, é bom ter luz porque luz leva para mais luz. É ruim andar nas trevas como tolo, cada decisão em direção às trevas leva para mais trevas. Mas versículo 14, a segunda parte, diz a grande soma de tudo isso. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Todos morrem. Esse é o grande mal da civilização humana. Se não houvesse a morte de Adão, imagina se Adão ainda estivesse aqui. Se o cúmulo de toda inteligência e estudo do homem sem pecado não caísse na cova com caixão, nós ainda estaríamos construindo sobre tudo que foi descoberto, em vez de ter que descobrir tudo de novo. Geração vem, geração vai. Avança um pouco, a tecnologia nos ajuda bastante, mas até agora, a morte neutraliza tudo. Versículo 15, pelo que disse eu comigo, se pudesse parafrasear, caramba,
como acontece ao estudo, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, porque investi anos e anos atrás de PhD após PhD, diploma após diploma, como se esse fosse o significado da minha vida. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, transitório, efêmero, acaba, desaparece, é fumaça, é vapor. Pois assim do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Sabedoria é boa. O problema é que se esse foi o significado da sua vida, no final vai dar em nada também. Então ele conclui sobre a segunda experiência, pelo que aborreci a vida. Pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade a correr atrás do vento. Agora, se você é estudante, por favor, não desista da universidade por causa disso. É a perspectiva horizontal. Ele excluiu Deus do sistema fechado do seu próprio universo, em que ele foi o sol de tudo. O centro do sistema solar da vida dele era ele. Projetos, prazer, academicismo, se for o fim, vida desperdiçada. Eu gosto da declaração que diz: não faz sentido estudar biologia sem conhecer o autor da vida. Astronomia sem olhar para a estrela da manhã. Política sem conseguir o príncipe da paz. Zoologia sem adorar ao leão da tribo de Judá, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Estudamos? Sim. Mas acima do sol. A última experiência. Espera aí, eu volto. Pode tirar foto. A terceira experiência, levando para a conclusão. Projetos, fama, materialismo, prédios, arte, música, sexo, estudo, livros. Se tudo isso não funciona, quem sabe? Trabalho. Eu já sei, eu vou trabalhar. Deus fez o homem para trabalhar, então eu vou me dar ao trabalho. Olha o que ele diz sobre trabalho. Versículos 18 e 19. Trabalho é transitório, porque todo proveito do seu trabalho é repassado para outro que talvez seja um tolo e desperdice tudo que você trabalhou para ganhar. Diz assim: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. No caso de Salomão, era seu filho Roboão, um tolo. Ignorou o conselho dos anciãos e em alguns dias desperdiçou 10 de 12 tribos que papai havia rebanhado, trabalhado, governado como príncipe em Israel. E por uma tolice, Roboão perdeu 10 daquelas tribos, rachou a terra. O trabalho de Salomão chegou a ser uma fração do que ele tinha antes. Ele não sabia disso.
Será depois dele. Mas é exatamente o que aconteceu. Versículo 19. E quem pode dizer-se? Quem vem depois de mim será sábio e astuto. Aquele empreendedor tem uma fábrica, produz, não passa tempo com família, está ganhando dinheiro. Mas eu vou deixar tudo para o meu filho. O filho vem, herda tudo, desperdiça, vende toda a empresa e fica na praia o resto da sua vida. Para que você fez isso? Se esse é o fim de tudo. Contudo ele, o meu herdeiro, terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade, não é justo, eu não gosto disso, ele diz. Versículos 20 e 21. Trabalho é frustrante porque no fim tudo é deixado para quem não fez nada para ganhar tudo aquilo. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho em que me afadigara debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. É um bom trabalhador. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Dá de mão beijada para o outro que não valorizou. Não valoriza. Também isso é vaidade e grande mal. Eu não estou gostando dessa vida. Trabalho também não preenche o coração. Quando o trabalho é feito pelas razões erradas, como fim em si. O livro vai falar sim, meu amigo. É para você curtir o seu trabalho. É presente de Deus. Muito melhor do que ser desempregado. Nós ficamos reclamando o tempo todo, não gosto do meu serviço, vai arrastando segunda-feira para trabalhar, mas trabalho é uma bênção, nós fomos feitos para trabalhar, mas nós trabalhamos para viver, nós não vivemos para trabalhar, entenderam a diferença? Versículos 22 e 23. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Notem a ênfase de novo. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Aquele trabalhador passa 40 anos. Eu estou acumulando. Um dia eu vou me aposentar. Ele termina de trabalhar, tem um infarto e não vê nada mais do seu trabalho. Trabalho não é resposta. Deus é a resposta. Para os prazeres da vida, para os projetos da vida, para o estudo da vida e para o trabalho da vida. No final, pela primeira vez, ele vai responder essa pergunta: como viver nesse mundo então? A resposta está nos versículos 24 a 26. É a mesma que nós veremos 7 vezes no livro. Não é só no grande finale que pastor João Versi pregou a primeira noite. A soma de tudo é importante. Tema a Deus, aproveite bem a sua juventude, ame a Deus. Não, ele fala 7 vezes. Primeiro ele desmonta tudo e agora dá a solução. Olha a solução. Isso nos dá muita esperança. Meus amigos, isso pode transformar a sua vida daquela angústia, reclamação, ingratidão, trabalho que você não curte, família que você não aproveita, comida, bebida, você só tem úlcera e ansiedade. Calma. E que ele diz, não há nada melhor para o homem do que comer e beber, permitir-se ter prazer no seu trabalho. Não como fim, mas da perspectiva acima do sol. Eu vi que isso também vem da mão de Deus, é presente de Deus. Ele vai repetir isso muitas vezes. E quem pode desfrutar da comida da vida sem Ele? Porque Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, Deus dá felicidade ao homem que lhe agrada. Essa conclusão. 7 vezes ele vai repetir essa solução.
Como viver nessa vida que é incontrolável, imprevisível. A maneira, viva hoje para sempre. Receba com coração grato o banho, um chocolate, uma Coca-Cola, uma fatia de pizza, em nome de Jesus. A vida abundante não é para amanhã, começa hoje. Desliga o seu celular na refeição da sua família. Desliga a televisão. Aproveite o presente que é a sua família. O tempo que você tem depois dos estudos, no meio do dia com sua namorada. Aquelas mensagens que você consegue trocar. Louve a Deus que você faz isso. E que você pode fazer isso. Deus nos fez para curtir. O que em latim é a frase carpe diem. Agarrar-se no dia. A Bíblia diz remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora faça isso não como fim em si, mas pela perspectiva do alto. Isso vem de Deus, por meio do seu Filho Jesus, que sacrificou sua vida para que eu tenha essa vida em abundância. Não desperdice sua vida. Empurrando tudo até aquele bendito dia da aposentadoria. Não, talvez nunca venha. Invista hoje naquilo que é eterno. E receba de Deus os presentes que Ele te dá nas coisas mais simples da vida. Que Deus nos abençoe. Isso é capítulo 2. Depois do nosso intervalo, nós vamos atacar a poesia, talvez mais bem conhecida de toda a Bíblia, mas também talvez mais mal interpretada, a poesia do tempo para tudo.